Amados irmãos e amigos, graça e paz, estamos de volta para mais um estudo bíblico aqui na TV Caminho Livre. Mais uma vez, eu quero pedir paciência para os irmãos e amigos que estão me escrevendo no e-mail tvcaminholivre@gmail.com. Não custa nada enfatizar o que eu tenho enfatizado ao longo dos últimos tempos, que é o seguinte: este e-mail ele é direcionado para os amigos deste canal, não para os inimigos deste canal, tá? Porque os inimigos deste canal já têm a seção de comentários à disposição de todos eles para fazer seus comentários, as suas observações, as suas críticas, as suas calúnias, não é? A seção de comentários está toda aí para isso, certo? Agora o e-mail, não, o e-mail é só para os amigos deste canal. Outra coisa, eu não vou debater com absolutamente ninguém aqui, porque eu já acabei de crer uma coisa. O debate aqui na TV Caminho Livre, aliás, não só na TV Caminho Livre, bem como no YouTube, de um modo geral, ele não é algo vantajoso, producente para absolutamente ninguém. Nem para quem desafia, nem para quem é desafiado. Não há verdadeiro debate aqui, né? O que há são as defesas das objeções lançadas sobre uma ideia, sobre um pensamento, sobre uma doutrina, enfim, sobre um texto bíblico. O que há são essas defesas, mas o debate propriamente dito não é possível ser realizado aqui. Então, eu não vou debater com ninguém. Se alguém quiser objetar aquilo que eu falo aqui, já tem a seção de comentários, né? Já tem a seção de comentários para fazer as suas objeções, ou então venha para o YouTube e dê a cara a tapa, né? Faça como muitos estão fazendo aí, né? Muitos que me objetam já vieram para o YouTube e estão trabalhando as suas ideias aqui. É isso que é interessante, é isso que é importante. Muito bem, eu já gastei 2 minutos e meio nesta introdução. Eu quero analisar dois aspectos. Neste vídeo eu vou analisar um aspecto da interpretação adventista sobre o dia da expiação, que é grave, é gravíssimo por parte da teologia adventista, tá? No próximo vídeo eu vou analisar um outro aspecto. Quais aspectos são esses? Que afirmações são essas? Vou analisar nesse vídeo agora, de modo breve e sucinto, a afirmação adventista de que no dia da expiação eram oferecidos 2 bodes. Eu leio aqui em Levítico 16, se você tem a sua Bíblia, abra aí, Levítico 16. Vamos ler primeiro o verso 5, e o verso diz assim: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Então são 2 bodes para a oferta pelo pecado. Eu vou me deter aqui na figura dos bodes, tá? 2 bodes para a oferta e não 2 bodes para as ofertas pelos pecados. 2 bodes para a oferta. São 2 bodes que têm o sentido de representar apenas uma oferta pelo pecado, certo? E nós vamos ver o porquê disso aqui, certo? Então, o que acontecia no dia da expiação? Vamos ler os versos seguintes aqui, 6, 7, 8, 9 e 10. Arão trará um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes, os 2 bodes, ambos os bodes, e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode, sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode
sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer, olha só, expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então veja, eram 2 bodes, tirava a sorte ali, um desses 2 bodes iria ser morto, o sumo sacerdote teria que matar este bode e oferecê-lo em oferta pelo pecado, diz aqui o versículo 9 do capítulo 16. E o outro bode teria que permanecer vivo, mas ele seria apresentado, veja bem, como bode emissário diante do Senhor para fazer o quê? Expiação por meio dele. Então percebam que há 2 bodes em cena, mas o sentido é só um. Um faz a oferta pelo pecado e o outro faz expiação pelo pecado. Pecado de quem? Do povo de Israel. Outro detalhe que é digno de nota é o seguinte: no dia da expiação, nenhum israelita confessava os seus pecados sobre a cabeça de animalzinho, como era feito durante todo o ano. Nesse dia da expiação, 10º dia do 7º mês, só havia o quê? Haviam os sacrifícios da manhã e da tarde, como o tamid, né, os sacrifícios contínuos da manhã e da tarde, e a cerimônia do dia da expiação. Ninguém mais vinha apresentar nesse 10º dia do 7º mês nenhum animalzinho e confessava sobre ele os seus pecados. Não, porque ele já havia feito isso ao longo de todo o ano. O dia da expiação iria lidar, evidentemente, com os pecados desses que vieram ao longo do ano, confessar os seus pecados sobre a cabeça do animalzinho, cujo o sangue seria aspergido para dentro do santuário celestial. Então, neste dia não se fazia sacrifícios em prol do pecador ali, o pecador mesmo, confessando os pecados sobre a cabeça do animalzinho. O único sacrifício que era realizado era este bode. Este bode, eu estou falando especificamente dos bodes, mas é óbvio que Arão matava o carneiro, matava o novilho, né, para evidentemente oferecer uma oferta pelos seus pecados, os pecados da sua família, da sua casa, né, os pecados dos sacerdotes de um modo geral, entenderam? Então, além destes sacrifícios, pelo sumo sacerdote que oficiava, pela sua casa, né, de um modo geral, é óbvio que o dia da expiação ele tinha um sentido mais amplo. E qual era o sentido do dia da expiação? Era oferecer o quê? Perdão, né, propiciação para os pecados do povo de Israel. Então, o dia da expiação era um tipo da cruz de Cristo. No próximo vídeo eu vou ler um trecho de Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, onde ela deixa claro isso, né, que o dia da expiação era o tipo da cruz, daquilo que aconteceria na cruz. Mas qual é a afirmação adventista que eu quero combater aqui agora? A afirmação adventista de que aquele bode que permanecia vivo e que recebia os pecados das mãos do sumo sacerdote, vamos ler isso aqui, verso 20 do capítulo 16, verso 20 em diante, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. Percebam uma outra coisa, outro detalhe. São vários detalhes que você tem que guardar na sua memória para que você possa entender de fato e de verdade a cerimônia do dia da expiação conforme ela tem que ser entendida. Outro detalhe que tem que ser analisado e guardado é o seguinte: aquele bode que morria, ele não recebia a confissão de pecados por parte do sumo sacerdote. Ele era morto como oferta, como sacrifício ali pelos pecados do povo de Israel. Mas ele não recebia a confissão dos pecados. Quem recebia a confissão de pecados? Somente o bode emissário, como diz aqui o texto, que nós acabamos de ler aqui, o verso 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso.
Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. Viram que o bode que morria não recebia a confissão de pecados, mas o bode que permanecia vivo recebia a confissão de pecados. A Igreja Adventista vai fazer uma afirmação que, ao meu modo de ver, é uma das afirmações mais aterradoras que uma igreja que se diz cristã, que uma igreja que se diz evangélica, que uma igreja que diz acreditar na justificação pela fé, por meio da graça de Deus somente, pode fazer. E que afirmação é essa? De que o bode vivo era um tipo de Satanás. O bode vivo, aquele bode que permanecia vivo, era um tipo de Satanás. A igreja vai dizer o seguinte: o bode que morre é símbolo de Cristo. Cristo morre na cruz, morre em prol do seu povo, morre pagando a culpa dos pecados do seu povo. Agora, o bode que permanece vivo é Satanás, é o próprio diabo, é um tipo de Satanás. Ora, irmãos amados e amigos, esta afirmação ela é grave e se aproxima muito de uma blasfêmia, porque atribui ao diabo uma obra que é única e exclusivamente de Cristo. De Cristo. Isto sim é uma blasfêmia. Atribuir ao diabo uma obra que é exclusivamente do Senhor Jesus. E que obra é esta, meus irmãos? Que obra é esta? A obra de levar os pecados do seu povo, de tomar para si os pecados do seu povo. É só Jesus que leva os pecados do seu povo, ninguém mais. Jesus morreu pelos pecados do seu povo. Vejam, eu quero ler uma declaração muito conhecida do Evangelho de Mateus. É uma declaração feita por ocasião ali do nascimento de Cristo, pouco antes do nascimento de Cristo. São Mateus, capítulo 1, verso 21. Ela dará à luz um filho, uma referência a Maria, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então veja, quem é unicamente, segundo a palavra de Deus, que leva os pecados do povo de Deus? Segundo o próprio texto messiânico de Isaías. Vamos ler Isaías? Vamos ler Isaías 53. Isaías 53, versos 10 e 11 dizem assim: Todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha só a expressão, oferta pelo pecado. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha o final do verso 12. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Levou sobre si o pecado de muitos. Quem é que unicamente leva pecados? Os pecados do povo de Deus. Quem? É Cristo. O diabo não pode se desincumbir dessa missão. E onde foi que Cristo fez isto? Onde foi que ele cumpriu esta missão? Na cruz. Ele leva para a cruz os pecados do seu povo, da sua igreja, por quem ele morreu, por quem ele deu a sua vida, por quem ele viveu, sofreu, morreu e depois ressuscitou. Então veja, a igreja afirma que o bode que morre no dia da expiação é Cristo, como oferta pelo pecado. Mas o bode que vive e recebe todos os pecados por confissão, do sumo sacerdote sobre a sua cabeça, do povo de Israel, é um tipo de Satanás. Olha, nós temos evidências textuais de que os dois bodes representavam apenas uma oferta pelo pecado. E os dois bodes fazem o quê?
expiação, tanto o bode que morre como o bode que vive. E isto fica claro aqui, eu já li para vocês, olha o verso 10 do capítulo 16, mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário, ou Azazel, que é a palavra hebraica para isso, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação. Gente, isso aqui é grave, isso aqui é sério. O bode que permanece vivo para receber os pecados de todo o povo de Israel, ou todos os pecados do povo de Israel, ele faz expiação com isso. E o bode que morre também. Olha o verso 27. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. Então, tanto o bode que morre quanto o bode que vive, os dois fazem expiação. Estas são as maiores evidências de que os dois bodes são a representação de apenas um sacrifício, de uma figura, de uma personagem. E esta personagem não pode ser outra a não ser o nosso Senhor Jesus, o nosso Cristo. Porque Ele é o único que levou pecados do seu povo sobre si. Olha só que interessante. Jesus então leva os pecados do seu povo sobre si, morre a morte que caberia ao seu povo morrer, no lugar do seu povo, paga o preço da culpa dos pecados do seu povo, justifica, portanto, o seu povo quando ressuscita, porque é isso que a Bíblia diz. Vamos abrir em Romanos 4, 25. Eu estou sendo rápido aqui porque eu não quero me demorar. No próximo vídeo eu quero tratar de outra afirmação muito grave também, tão grave quanto essa da Igreja Adventista. Romanos 4, 25 diz assim, Romanos 4, versículo 25. O texto diz assim: o qual, uma referência a Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus, quando morre, leva todos os nossos pecados para a cruz. Ele paga o preço dos nossos pecados ali na cruz. O dia da expiação, o 10º dia do 7º mês, era um tipo da cruz e não de fatos subsequentes à cruz de Cristo. O dia da expiação apontava para o dia em que o nosso Cordeiro de Deus morreria pelos pecados do seu povo, para tirar os pecados do seu povo. O dia da expiação aponta, portanto, para a morte de Cristo, para a cruz de Cristo, e não para fatos subsequentes à sua morte. É por isso que tanto o bode que morria, que não recebia a confissão de pecados, isso é uma evidência, mais uma evidência, como o bode que permanecia vivo e que recebia a confissão de pecados, tanto um quanto o outro fazem expiação. E o único que faz expiação pelo povo de Deus na Bíblia Sagrada, no plano da redenção, no Evangelho, é o Cristo. É Cristo. Então quer dizer que Jesus morre na cruz, pagando o preço dos pecados do povo, ressuscita para justificar esse mesmo povo. E aí é o seguinte, no final de tudo, no final desse famigerado, desse infame, dessa doutrina nefasta, perversa, mentirosa, equivocada, antibíblica, chamada juízo investigativo, no final desse negócio, Jesus então coloca todos os pecados pelos quais ele morreu na cruz, ele já pagou o preço por todos esses pecados, ele coloca sobre os ombros de Satanás. Ora bolas, primeiro que isso é ridículo, ao mesmo tempo em que é grave. Como é que Jesus, que já pagou pelos preços do pecado do seu povo morrendo na cruz, pode colocar esses mesmos pecados sobre a cabeça de Satanás? Ele já morreu pelos pecados, esses pecados, vejam bem, esses pecados foram levados por Cristo, pela pessoa de Cristo. Aí alguém pode perguntar, mas por que o bode permanece vivo e ele não morre? Meus irmãos amados, tenham uma coisa em mente, aquilo era uma representação pictórica, tipológica de uma ação. Jesus, veja bem, alguém só poderia morrer pelos pecados do povo. Deus é que poderia entregar a sua vida pelos pecados do povo. E Deus, esse mesmo Deus, para morrer, ele teria que fazer o quê? Ele teria que assumir a carne humana, ele teria que assumir a condição humana. E ele não poderia pecar, ele teria que morrer de forma
justa, pura. E foi assim que Jesus morreu. Ele não cometeu pecados. É por isso que o cordeirinho, não o que morre, aliás, o bode que morre no dia da expiação, lá, ele não recebe a confissão de pecados. É por isso. É uma representação de Cristo que morre na cruz sem ter cometido um único pecado pessoal dele mesmo. Mas o bode que permanece vivo recebe a carga de pecados do povo de Israel, porque é uma representação de Cristo carregando os pecados do seu povo e entregando a sua vida por conta desses mesmos pecados. Isto é muito claro, não há como errar nesse assunto, não há como errar. Esta afirmação de que Satanás carrega pecados do povo de Israel depois que Jesus termina o suposto pseudo-juiz investigativo, ou suposto juiz investigativo, né? É uma afirmação que tem todas as características, toda a forma, todo o cheiro, todo o conteúdo, toda a aparência de blasfêmia. Blasfêmia. Satanás jamais carregará os pecados do povo de Deus, porque quem morreu pelos pecados do povo de Deus, carregando esses mesmos pecados sobre si, foi Cristo. Eu não vou, evidentemente, ler todos os textos, porque é desnecessário isso. Isso é um ensino tão fundamental do Evangelho, da Palavra de Deus, é um ensino tão elementar, tão básico, não é? É Jesus que leva os nossos pecados. É Jesus que morre pelos nossos pecados, ressuscita para nos justificar. E aí Jesus, depois que ele termina de fazer tudo isso, aí ele vai colocar esses mesmos pecados pelos quais ele morreu sobre as costas de Satanás. Tem lógica um negócio desse? Jesus já morreu, já pagou o preço desses pecados todos do seu povo. Agora vai colocar sobre Satanás? Não, veja bem. Além de não haver nenhuma lógica espiritual nisso, a Bíblia em nenhum lugar faz pelo menos uma menção implícita, que dirá explícita sobre essa questão. A Bíblia em nenhum lugar, vejam só, gente, olha como é grave essa afirmação da Igreja Adventista. É grave porque a Bíblia em nenhum lugar deixa pelo menos de forma implícita essa possibilidade de que o bode que permanece vivo no dia da expiação era uma representação típica de Satanás, que no final, depois do juízo investigativo, levaria os pecados do povo de Deus. Isto é uma grande blasfêmia. Isto é grave. Porque o bode nos dito pela palavra que ele faz a expiação. Aí vem uma besta quadrada, metido a intelectualoide teológico, dizer que o bode fez foi uma expiação negativa. Ai, meu Deus do céu, que vontade de rir. Que vontade de rir ao ouvir uma besta quadrada, que se diz um intelectual teológico, que tem mestrado em teologia, afirmar uma aberração dessa. Não, o bode é Satanás, ele faz expiação sim, mas é uma expiação negativa. Meu Deus do céu. É ridículo isso, é muito ridículo, é patético, ao mesmo tempo em que é gravíssima esta afirmação da teologia adventista. Então vejam, a teologia, ela faz esta afirmação sobre o nada. É uma afirmação completa, total, do início ao fim, arbitrária. É uma afirmação que faz violência, não é ao texto sagrado, ao evangelho sagrado. É uma violência àquilo que Jesus fez em lugar da sua igreja, do seu povo, morrendo pelos pecados do seu povo. É realmente uma blasfêmia essa questão. Então eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou tratar de uma outra afirmação tão grave quanto esta, que nós tratamos aqui agora de forma sucinta e bem objetiva, tá? E que afirmação é esta que eu vou tratar no próximo vídeo? A afirmação de que quando o animalzinho era morto, o sangue era aspergido no santuário, havia o quê? Transferência de pecados. É isso que vai admitir a teologia adventista sobre essa questão. Dia da expiação, juízo investigativo. Que Deus abençoe você
que está em busca da verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém.